Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Então, pessoal, hoje, na nossa aula de português, a gente vai retornar ao nosso projeto Leitura Viva, tá? Essa vai ser a primeira parte. Eu estou aqui pensando, eu acho que eu vou fazer 3 partes, tá? Na primeira parte, vem uma parte assim de introdução, explicar um pouquinho sobre o livro, os personagens, né? E vou contar uma das histórias. Como são 7 histórias, então eu pensei em dividir 3 em uma vez, 3 em outra vez, e essa uma de hoje, tá? Em 3 partes eu vou dividir o nosso projeto Leitura Viva. E cada uma das partes eu vou deixar uma atividade avaliativa lá no Google Formulário, tá bom? Para vocês. Então, vamos lá. Vou dar uma introdução, tá? Projeto Leitura Viva. Por que ele é importante? É imprescindível que o livro seja valorizado como recurso pedagógico e um estímulo à criatividade, além de ser um canal privilegiado para a exploração do mundo. No projeto Leitura Viva, os livros são especialmente selecionados para atender ao perfil da faixa etária com a qual estamos trabalhando, pois funcionam como recursos valiosos de formação de futuros leitores e escritores. Esse projeto visa proporcionar ainda uma aula prazerosa, rica em reflexões, troca de ideias e experiências, oferecendo às crianças a percepção de diferentes aspectos da realidade, ampliando seu universo pessoal e intelectual. Então, aqui está uma explicação por que é importante, né, esse projeto na nossa escola, por que a nossa escola desenvolve esse projeto com vocês, que é para incentivar cada vez mais vocês a lerem, tá? E sendo assim, vocês vão ser futuros leitores e também ótimos escritores, porque quem lê bastante escreve muito bem, tá? Porque você está lendo, você está vendo a escrita correta das palavras, se você ler em voz alta, você também tá treinando a fluência da sua leitura, a entonação, usando sinais de pontuação corretamente. Então, a leitura é uma prática muito boa, tá? Principalmente para quem quer ser um excelente aluno, né? Que eu acho que é o caso de todos vocês, tá? Bom, aqui o nosso livro é o Dom Quixote das Crianças. Nós já lemos em sala de aula, temos ele inteirinho, tá? O que a Prof falou lá na sala de aula? Que a gente tem que prestar muita atenção na capa de um livro, né? Porque ela traz muitas informações para a gente. Ela traz o nome da história, Dom Quixote das Crianças. Ela traz o nome do autor. O autor, quem escreveu essa história foi o Monteiro Lobato, tá? Ele escreveu assim, forma de texto. Mas quem que transformou essa história em quadrinhos? Essa história foi adaptada pelo André Simas, tá? E é da editora Globinho. Então, tá vendo, ó? Muitas informações só na capa do livro, hein? Dom Quixote das Crianças. Autor, Monteiro Lobato. Então, quem escreveu a história foi o Monteiro Lobato. Quem fez uma adaptação dessa história para os quadrinhos foi o André Simas, tá? As incríveis aventuras do cavaleiro andante Dom Quixote de la Mancha ganha uma versão especial em histórias em quadrinhos. Este livro é uma adaptação da obra de Monteiro Lobato, Dom Quixote das Crianças, que foi lançado em 1936. Então, faz 84 anos que o Monteiro Lobato escreveu essa história, Dom Quixote das Crianças, tá? Ele
se inspirou na história verdadeira, Dom Quixote de La Mancha, tá? Que é baseada no clássico da literatura mundial de Miguel de Cervantes. Dom Quixote de La Mancha, quem escreveu foi Miguel de Cervantes. E, inspirado nessa história, o Monteiro Lobato escreveu Dom Quixote das Crianças em 1936, tá? Quem conta a história é a Dona Benta, né? Então, ela é a narradora, né? Que diverte a turma do sítio com as trapalhadas do cavaleiro. Mas não é só o personagem que vive suas confusões. Emília, claro, não podia deixar de aprontar e faz com que o Visconde participe da sua brincadeira. Para completar, a boneca decide mudar o fim da história, dando um toque todo seu ao final da história. Então, vamos lá. Agora, a Emília escreveu uma cartinha para o leitor, que somos nós, né? Ela está falando assim. Todo mundo sabe, então, primeiro ela pôs, aventuras quixotescas. Todo mundo sabe que aqui no sítio, aventura é o que não falta. E não é coisinha pequena, não. É aventura das boas. Já fizemos uma viagem até o céu, visitamos o reino das águas claras e tantas outras coisas. Isso sem falar nas visitas que a gente recebeu aqui. Peter Pan, Chapeuzinho Vermelho e meu grande ídolo, Dom Quixote. Ah, como adoro as aventuras desse cavaleiro. Foi a Dona Benta quem me apresentou esse herói dos heróis antes que ele viesse visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Outro dia, encontrei o livro Dom Quixote de La Mancha lá na biblioteca do sítio. Entrei numa baita de uma encrenca. Mas isso é assunto para depois. Pelo menos consegui que a Dona Benta contasse a história do Dom Quixote para mim, para o Pedrinho e para a Narizinho. Claro que eu não podia deixar vocês de fora dessa. Foi por isso que fizemos esse livro, para que todo mundo pudesse conhecer o grande cavaleiro andante. Na verdade, foi Monteiro Lobato quem escreveu o livro Dom Quixote das Crianças, baseado na obra original do autor espanhol Miguel de Cervantes. O que a gente fez foi passar a versão dele para os quadrinhos. Desse jeito, ficou ainda mais gostoso ler e se aventurar com o nosso herói. No final do livro, há informações e curiosidades para você ficar por dentro de tudo que levou Miguel de Cervantes a escrever essa grande obra-prima, Dom Quixote de La Mancha. Ficou com sede de aventura? Então está no lugar certo. Embarque com a gente e com o nosso amigo Dom Quixote por batalhas, lutas e muita diversão. Um grande beijo, Emília. Ela escreveu essa cartinha para a gente, né? Então, vocês estão percebendo que, já que nós não estamos com o nosso livro está lá na sala de aula, lá no armário, então a Pro achou um jeito de trazer o livro para vocês, tá bom? Então, as cenas são as mesmas, é tudo igualzinho, só que vai ser aqui, por uma live, tá? Que a Pro vai ler a história para vocês. Eu achei bem legal, acho que vai dar certo, tá bom? Então, essa parte aqui, ela tá lá no final do livro, mas é bom a gente ler antes, tá? Para a gente já ir, assim, entendendo a história. Se a gente deixar para ler só depois, no final, a gente perdeu a oportunidade de entender várias situações ali nas histórias, tá? Então, eu vou ler no começo. Dom Quixote de Lobato. Em 1936, o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo venceu um grande desafio. Fez uma adaptação infantil do livro Dom Quixote de La Mancha. Então, quando o Monteiro Lobato lançou, olha como que era a capa do livro. Não era em quadrinhos, tá, gente? Monteiro Lobato, Dom Quixote das Crianças. Era de uma outra editora, ó, chamada Companhia Editora Nacional. Tá?
Essa capa aqui é de uma edição de 1940, tá? Aí ele está falando um pouquinho do livro mesmo, original, né? Do espanhol Miguel de Cervantes. Escrita há mais de 400 anos, a obra do espanhol Miguel de Cervantes Saavedra tem o estilo daquela época e é cheia de palavras difíceis. Mas Monteiro Lobato tinha certeza de que, contada de forma mais fácil, as crianças iriam adorar as aventuras de Dom Quixote. Além disso, ele mesmo admirava esse livro e queria homenagear seu autor. Lobato convidou uma ótima contadora de histórias para ajudá-lo, a personagem Dona Benta. Ela vai ser, ao mesmo tempo, narradora e personagem, tá? Nessa história. E ela decide usar suas próprias palavras para levar a turma do sítio até o mundo do estranho cavaleiro. Além de interpretar o texto, Dona Benta fala sobre esse e outros livros famosos, demonstrando como é bom e gostoso ler, e explica a importância de uma boa tradução. Foi assim, com muito respeito por uma obra especial como aquela, que seus personagens foram tomando conta da imaginação da turma. Até a Emília, que não aceita o final verdadeiro do livro. E aí? A história Dom Quixote das Crianças de Lobato inspirou nossos quadrinhos. Só que neles, os personagens são interpretados pelo pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Visconde de Sabugosa atua como Dom Quixote. O Rabicó, que é o porquinho comilão, vai ser o Sancho Pança. Pedrinho é o Sansão Carrasco. E para agradar a Emília, foi criado mais um final para a história do Cavaleiro Pocotante. Viu que divertido? Então, legal, né? É uma apresentação assim para a gente já entendendo um pouquinho da história, um pouquinho dos personagens, né? Galeria de personagens. Conheça as características dos principais personagens de Dom Quixote de La Mancha. Bom, Dom Quixote. Aqui, no nosso livro, vai ser representado pelo Visconde, tá? O cavaleiro da triste figura. Delirante, sonhador, generoso, leal, honesto, defensor dos fracos e inocentes. Todas essas palavras podem servir para descrever Dom Quixote. Seu nome verdadeiro é Alonso Quijana, um fidalgo alto e bem magro que vive na região espanhola da Mancha. É uma região lá da Espanha, tá? Por isso que é Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote da Mancha, de uma região lá da Espanha. E adora livros sobre heróicos cavaleiros. De tanto ler, passou a misturar história com realidade. E mesmo tendo em torno de 50 anos, decide ser um cavaleiro andante e conquistar Dulcineia, sua musa. Resolve atravessar a Espanha e levar a justiça por onde for, enfrentando adversários e perigos. Seu escudeiro, Sancho Pança, chamou-o de o Cavaleiro da Triste Figura, ao observar seu rosto tristonho e seu olhar caído quando estava iluminado por um achote. Quixote gostou do apelido e o adotou. Então, esse é o Dom Quixote. Esse daqui é o cavalo dele, o Rocinante, tá? O magro cavalo. Para o delirante Quixote, seu animal é um puro sangue, mas na realidade ele é puro osso. O nome que Quixote lhe deu, Rocinante, pode ter sido inspirado na palavra espanhola rocín, que significa animalzinho magro. Aqui é o Sancho Pança, que é o nosso Marquês de Rabicó, né? O escudeiro, ele que protegia, né, o Dom Quixote. Lavrador simples e ingênuo, porém esperto em algumas situações,
É escolhido por Quixote para ser seu escudeiro. Em troca do serviço, ganharia uma ilha para governar. Sancho sempre tenta mostrar a realidade para o cavaleiro e usa provérbios para dizer que tem razão. Por exemplo, quem busca perigo, no perigo morre. Ou muitos vão buscar lã e voltam tosquiados. Ele usa esses provérbios aí. A Dulcineia. Dulcineia é a musa inspiradora do Dom Quixote. Dom Quixote acredita que a feia e sem graça moradora da aldeia de Toboso, o nome dela era Aldonza Lorenzo, é a mais linda mulher que existe. Deu-lhe o nome de Dulcineia de Toboso e sonha conquistá-la, chamando-a de a mais formosa dama do mundo. No livro de Cervantes, ela também é descrita por Quixote como a senhora dos meus pensamentos e a imperatriz da Mancha. Outra personagem que vai ser a criada é a tia Anastácia, a protetora. Mulher com cerca de 40 anos que cuida da casa e da sobrinha do fidalgo. Está sempre preocupada com as aventuras de Dom Quixote e pronta para tratar dos ferimentos dele. A sobrinha, que aqui vai ser a Narizinho, né? A futura herdeira. É o único membro da família de Alonso Quijana, o fidalgo que virou Dom Quixote. Tem cerca de 20 anos, mora na casa do tio, cuida dos assuntos domésticos e do cavaleiro. No livro original de Cervantes, seu nome é Antônia Quijana. O Sansão Carrasco, que é o Pedrinho, né? O otimista. Um jovem simpático e estudioso, amigo do fidalgo. Quer vê-lo voltar ao normal e se disfarça primeiro de cavaleiro dos espelhos e depois de cavaleiro da branca lua. Nas duas vezes, duela com o fidalgo para tentar levá-lo para casa. Também temos o barbeiro, o dono do elmo de Mambrino. Elmo é uma espécie de capacete, né? Ele vive num vilarejo e num dia de chuva protege a cabeça com uma bacia. Convencido de que se trata do elmo de Mambrino, Dom Quixote pega a bacia e passa a usá-la como um verdadeiro elmo. Freston, aqui é o Saci Pererê, né? O inimigo número 1. Inventado por Dom Quixote, é o cruel adversário que faz feitiços e mágicas para impedir suas vitórias. É tão poderoso que na imaginação do cavaleiro pode transformar ferozes inimigos em carneiros mansinhos e gigantes destruidores em simples moinhos de vento. O cura, que é o Quindim, né, lá do sítio, o mensageiro do bom senso, é o padre da aldeia. Vai muito à casa de Dom Quixote, com quem conversa sobre cavaleiros, mas duvida das incríveis façanhas contadas nos livros. Partiu dele a ideia de queimar os livros com histórias de cavalaria. Então, pelo menos vocês já conhecem as personagens, né? Agora fica mais fácil de entender as histórias, tá? Aqui tem uma espécie de dicionário, tá? Isso quer dizer, os livros antigos estão repletos de palavras que parecem muito difíceis, porque quase não são mais usadas. Que tal conhecer o significado das que aparecem no nosso livro do Dom Quixote? Então, também vai ser bom para vocês entenderem a história, tá? O que é a darga? A darga é um escudo de couro que era usado pelo cavaleiro para proteger o corpo durante uma luta. Podia ser redonda ou ter a forma de coração, além de apresentar a marca do cavaleiro, suas iniciais ou um brasão, que é um desenho que simboliza uma família ou uma região, tá?
Então, isso daqui que era a adarga. O que é Amazonas? É como se chamam as mulheres que montam a cavalo. Então, o homem é cavaleiro, a mulher é a Amazonas. A palavra tem origem na lenda grega das Amazonas, mulheres guerreiras da mitologia. O que é Archote? Tocha usada para iluminar, era feita com trapos enrolados, embebidos em óleo e presos na extremidade de um pedaço de madeira. O que é armadura? Roupa de guerra, feita de metal, usada pelo cavaleiro medieval para se proteger durante um grande combate ou duelo. O que é cavaleiro andante? É o herói dos livros de histórias de cavalaria do período medieval. Sabia manejar as armas muito bem e viajava longas distâncias para conquistar terras para os nobres e grandes proprietários. Em troca, o protegiam. O cavaleiro andante também deveria manter a ordem e a justiça. Mas para cumprir tal missão, ele tinha de ser nomeado, isto é, receber o título de cavaleiro armado, que era concebido pelos senhores numa cerimônia especial, como se fosse um batizado. Quando passava por uma hospedaria, o cavaleiro comia e dormia de graça, pois era uma honra recebê-lo. O que é cocheira? É uma espécie de casa especial para abrigar os cavalos. No tempo de Dom Quixote, também era usada para guardar carruagens e carroças. O que é cura? Padre de grande influência na aldeia durante o período medieval. Tá? Mais um pouquinho aqui, ó. O que é duelo? É uma luta entre duas pessoas, mas com armas. No tempo de Dom Quixote eram usadas a lança e a espada. O que é elmo? É uma espécie de capacete que se colocava com a armadura para proteger a cabeça. Vem? Isso daqui. E o rosto dos cavaleiros medievais durante uma luta. Possui 3 partes. Uma para cobrir a cabeça, outra o rosto, que é a viseira, né? E outra para o queixo e pescoço. Na história, Dom Quixote confunde uma bacia de barbeiro com o elmo de ouro de um cavaleiro que ele admirava, que era o Mambrinho. Escudeiro, ajudante e pessoa de confiança do cavaleiro que carregava seu escudo quando não estava sendo usado. Sancho Panza foi nomeado por Dom Quixote seu fiel escudeiro. Que fidalgo, pessoa rica que vivia do rendimento de suas terras. Chegava a entregar famílias inteiras para cuidar de suas propriedades. O fidalgo passava a maior parte do tempo viajando, praticando esportes, indo a festas, lendo e reunindo-se com amigos. Hospedaria é uma casa de campo, geralmente simples, que servia como hotel e restaurante para os viajantes, também chamada de estalagem. Livros de cavalaria, obras que contavam histórias dos cavaleiros andantes, belos e jovens heróis que usavam pesadas armaduras, as melhores armas e andavam em cavalos bonitos e fortes. Mercador, comerciante que viajava para comprar mercadorias num lugar e vender em outro. Moinho de vento, construção com enormes pás externas. Essas pás são giradas pela força do vento e movimentam peças para moer grande quantidade de cereais, como trigo e centeio. E que é um puro sangue, é um cavalo de boa origem e de boa raça. Torno é um engenho em que se faz girar uma peça de madeira
de ferro ou aço para arredondá-la. E tosquiado é quem tem o pelo ou a lã cortada bem rente, bem perto a perto, tá? Então, isso daí, toda essa introdução foi para vocês entenderem as histórias. Leiam, né? Voltem para esse vídeo, leiam sempre que vocês quiserem, ou ouçam a Pro, tá? Vocês também podem tirar o som e vocês também podem ler, tá bom? Então, agora sim, vem a primeira história, tá? Então, nas histórias, eu vou colocar os números para a gente ir acompanhando as páginas da história, tá bom? Então, vocês estão vendo que a Emília e o Visconde estão lá na biblioteca da Dona Benta. A Emília, é claro, né, adora fazer arte. Aí ela falou, Visconde, segure firme, hein? Se a escada escorregar e eu cair, você vai virar pipoca. Aí o Visconde, a Dona Benta não vai me perdoar por eu estar ajudando você a mexer na estante de livros dela. Aí a Emília, Visconde, não fica reclamando. Olha quantos livros, gente, tem na biblioteca da Dona Benta. Urupês, Hércules, Ivanhoé, Peter Pan, Moby Dick, Bambi, Dom Quixote, aqui A Ilha do Tesouro, Odisseia, Os Três Mosqueteiros, Viagem ao Centro da Terra, O Ovades, Cinderela, aqui acho que é João e o Lobo, aqui é o Barba Azul, aqui acho que é Iracema, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar, Os Três Porquinhos, aqui acho que é o Gato de Botas, Robin Hood, Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela Adormecida, Cinderela, Robinson Crusoe, Pinóquio, O Flautista de Hamelin, Alice no País das Maravilhas, aqui é Oliver Twist, O Corcunda de Notre Dame, O Morro dos Ventos Uivantes, O Patinho Feio, João e Maria, Rapunzel, David Copperfield, O Alienista, A Pequena Sereia. Nossa, uma biblioteca com muitos livros, né? Bastante história. Você vê que a Dona Benta adora ler, né? E ela também ensina os netos a gostarem de ler, né? A viajar aí. Um livro faz a gente fazer viagens também, né? A gente entra dentro da história ali do livro e a gente vai viajando junto com os personagens, tá? Bom, aí a Emília continua. Só mais um pouquinho que eu já pego esse livro. Caiu, gente, com o livrão pesado, grandão. Mas olha só em cima de quem. Aí vem a tia Anastácia. Meu São Jorge, o que foi isso? Tinha que ser coisa sua, né, Emília? Mas agora foi culpa do Visconde, que queria pegar esse livrão, ó. Olha como ela tá mentindo, né, gente? Quem queria pegar era ela, não o Visconde. Ele só estava ajudando, coitado. Foi ajudar e ainda se deu mal. Pronto, Visconde, levante daí. Você é um sabugo ou uma pamonha? Ai, coitado do Visconde. Uau! Isto sim é livro. Dom Quixote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Saavedra? Com 2 As? Pra quê? Vou tirar um. Olha ela, gente, mudando o nome do autor. Ela achou que não era para ter 2 As. Só que era o nome dele, né? Aí a tia Anastácia, ô boneca, você vai ficar lendo enquanto o Visconde tá achatadinho, igual panqueca? Aí a Emília, tadinho, parece um pastel de milho. Essa Emília é muito engraçada, né, gente?
Bom, olha só que líquido é esse. Deve ter caído da cabeça dele. Deve ser um caldo de ciência. E é o que dá a sabedoria dele. Vou guardar em um vidrinho. Aí a tia Anastácia, é bom guardar mesmo e ir pensando em uma desculpa para a dona Benta. Aí entra a dona Benta. O que tem eu, Anastácia? E que barulheira foi essa? Deu para ouvir lá do pomar. Aí a Emília sujou. Depois de tudo explicado, aí a dona Benta. Deixa eu ver se entendi. O Visconde foi tirar este livro da estante e acabou achatado pelo livro? Aí a Emília, a senhora sabe como ele adora livros, né? Ele até arrumou o nome do autor. Emília, o nome estava certo. Você quer que eu acredite que o Visconde fez isso? A Emília, xiii. Já estavam descobrindo que ela estava contando umas mentirinhas aí. Ela bem arteira, né? Essa, a dona Benta está falando, essa é uma edição rara da obra de Miguel de Cervantes, traduzida pelo Visconde de Castilho e pelo Visconde de Azevedo. Aí, Emília, tá vendo? Então, foi por isso que o nosso Visconde mexeu neles, para conhecer a linguagem de seus colegas viscondes. Pois bem, a dona Benta falando, você também deve estar curiosa para saber que história fascinante é essa, certo? Vou ler. Aí a Emília, eba! Em certa aldeia da Mancha, vivia um fidalgo dos que têm lança atrás da porta, adarga antiga e... Aí a Emília, fidalgo? Lança atrás da porta? Adarga? Não estou entendendo nada. Então, a dona Benta, bom, vou contar a história com minhas próprias palavras para que entendam. Ah, ela vai facilitar um pouquinho, né? Aí ela começa. Em uma aldeia da Mancha, que é uma parte da Espanha, vivia um nobre fidalgo chamado Alonso Quijano. Ele tinha uma imensa biblioteca onde passava a maior parte do tempo. Ele era um amante dos livros. Aí a Emília, puxa, igualzinho o Visconde, que coincidência. Aí a dona Benta, Visconde, sei. Mas não eram livros comuns. Não eram livros comuns, não. Eram livros de cavalaria, recheados de aventuras de capa e espada. E aí o Alonso Quijano. Recua-te, insolente, ou sentirás a lâmina de minha espada. Tá. Tum. Aí a Emília. Quem eram aquelas duas? A dona Benta. A sobrinha e a criada de Quijana. E elas já estavam cansadas dos delírios do espanhol. Aí a criada ficou maluco. Aí a sobrinha, ô dó. E ele lá, gente, no meio daqueles livros de cavalaria, delirando, né? Ele não sabia mais o que era realidade, o que era histórias de livro. Bruxo traiçoeiro, fizesse com que uma avalanche me atingisse. Aí, agora já é a Narizinha. Então, o tal Quijano era maluco, vovó? A dona Benta não diria maluco. Quijana era um sonhador. Um homem que enxergava mais do que os olhos veem. Era um homem justo e de bom coração, mas era capaz de confundir um jardineiro com um monstro devorador de plantas. Ao jardineiro, coitado, eu sou só o jardineiro. Mas o Quijana estava vendo ele como um monstro devorador de plantas. Quer dizer,
Esses que são os delírios, tá? São os pensamentos lá, bem maluquinhos, que vêm na cabeça dele. Aí a Emília, eu vivo falando para o Visconde, dona Benta, esses livros vão deixar você lelé. Emília, livros não deixam ninguém lelé. Ele é que era tão sonhador e gostava tanto de histórias de cavalaria que um dia botou na cabeça que seria um cavaleiro de verdade. Foi ver o cavalo que tinha na cocheira, daqueles bem magros, e nele viu um puro sangue. Rocinante, te chamarás Rocinante. Aí o cavalo, credo, não gostou do nome, gente. Além de um cavalo, ele precisava de uma amada. Pensou em uma camponesa conhecida sua, por quem tinha admiração, chamada Aldonza, mas resolveu chamá-la de Dulcineia. Dulcineia. Então, olha, ele já tinha um cavalo, tinha uma amada e uma armadura. Sim, tinha herdado de seu bisavô uma bem velhinha e bem amassada. Alonso Quijana, aquele espanhol da região da Mancha, precisava de um nome de cavaleiro. E adivinhe que nome escolheu? Vocês sabem? Dom Quixote de la Mancha, tá? Então, essa é a primeira história. Então, hoje foi toda uma parte de introdução para a gente entender bem quem são as personagens, quais são as características, né? Entender de onde que o Monteiro Lobato se inspirou para escrever Dom Quixote das Crianças, né? Do livro original, Dom Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de Cervantes Saavedra. E aí, quem passou essa história do Monteiro Lobato para os quadrinhos, né? Foi o André Simas. Então, olha quantas informações aí. E de acordo com todas essas informações e essa história que nós ouvimos, vocês vão agora resolver ali uma atividade avaliativa, tá? Tá lá no Google Formulário, tá bom? E boa sorte, espero que vocês saiam muito bem, tá? Então, vocês entenderam, né? O nosso livrinho tá lá no armário, mas a Pro achou um jeitinho de trazer ele para vocês, tá bom? Então, na próxima vez, nós vamos ler 3 histórias, vai ter também uma atividade avaliativa, e da última vez, mais 3 histórias, mais uma atividade avaliativa. E assim a gente vai encerrar o projeto Leitura Viva do nosso primeiro livro, tá? Depois a gente vai pensar nos outros. Tá joia? Então é isso, gente. Por hoje é só. Não esqueçam de fazer, né, a atividade avaliativa no Google Formulário, tá? E a primeira parte. Tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Tudo de bom aí e um beijinho bem gostoso da Pro. Bye, bye, gente.